Eu só sei que tem uma foto que eu postei até essa semana, né? Os homens tudo atirado no chão, quebrantado. Eu nem sabia se podia fazer apelo ou não. Não sei, cara, porque a gente tá numa igreja e nem sabe como é que funciona. Exatamente. Mano, foi lindo, porque é o seguinte, não tem a ver com o que você estudou, intelecto, tem a ver com o que você vai carregar. E que se você estiver sensível, Deus vai te dizer exatamente o que tem que ser feito. Cara, eu rasguei o verbo lá, mano. Eu rasguei, eu chorei, eu caí no púlpito, eu falava, pessoal, eu não consigo mais falar, aí o homem caía lá. É uma loucura, mano, que eu não sei explicar. Acabou, o pastor disse assim, amanhã o culto da igreja é contigo. Aí o culto era 1000 pessoas, mano, domingo. Só que aí é diferente tu levar. Eu carrego uma mensagem que eu sei que Deus me deu, eu não tenho problema de falar isso, para homens. Agora falar para homem, mulher e criança, homem, né? Mulher e criança. Aí Deus falou assim, pô, já fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Claro que a gente já ministrou em várias igrejas no domingo, mas assim, quando você é chamado para um contexto e daqui a pouco tu entra na tua agenda e tu não te prepara, eu não tinha palavra para domingo, tá? E aí Deus me trouxe uma palavra que eu recebi, a primeira palavra aqui em Alphaville do André Fernandes. E Deus, você vai falar disso. Mano, de novo, igreja toda na frente, sobre servir, sobre crente mono e crente. Olha a palavra pro domingo, mano. Sobre crente mono, cara, que Deus, Jesus tá prestes a cuspir pra essa boca, né? Se você não é usado nem para fontes terapêuticas e nem para se refrescar, você não tá servindo para nada. Mano, eu pensei, Deus, essa é a palavra. Cara, doideira. E entreguei, galera, e aí eu fui falar com o pastor no final. E o pastor bem assim, sobrenatural. A quantidade de pessoas que estavam afastadas da igreja veio esse domingo. Eles não estavam, vieram esse domingo, estavam lá na frente. Então, cara, quando tu tá sensível, acabou. Tu só é fonte, tu não é ninguém. Verdade. Né? Você sabe, pastorzão, que eu tive a grata oportunidade de, em alguns tops atrás, veio o pastor Wallace e eu tô voltando um pouco, porque você falou do fugir ali do pastor, e eu tava nesse top e eu senti que o pessoal ali, os pastores estavam meio que na minha cola. Me mirando toda hora. E aí eu desviava, eu falava, o que esses pastores estão querendo comigo? De Jonas. Baixou o Jonas. Baixou o Jonas ali. Dá uma banda lá. Só que uma hora não tinha como. Eu tava conversando com um grande amigo seu naquele momento, com o Jeff, com o Felipe e eu acho que com o Humberto. E aí eles vieram assim, não dava pra tipo, eu vi, eles olharam, aquele olhar assim, não chega. Pode. E eu, não vai dar. Aí vieram e fizeram o convite, e eu tava tranquilo no top, a minha equipe fluindo bem. Aí que tá. E eles, tá tranquilo que a gente orou e veio o teu nome pra predicar naquele momento que todo mundo separa. Aquele lá, eu já ia dizer aqui, mas entendi. E eu quase falo de novo. Aí eu... Tremendo. Esse momento, cara, é tremendo. Demais. Tirou a minha paz no top. E na hora que o pastor fala aquilo, e aí tava o Wallace, o Torinho, o Jorge lá do Rio, e eles perceberam. E eu, não, tá bom. Mas eu não falei, não sou pastor. Não quero saber. Só vai entregar. Aí eu fui pra base, cheguei na base, o pessoal, pô, o que foi, né? Que eu sou uma pessoa tranquila, é difícil me ver tenso. E tinha um pastor que estava na minha equipe também, né? Ele falou, o que foi? Eu falei, pô, colocaram eu para falar, para predicar lá. Glória a Deus. Porque não é você, sou eu. Eu não sou pastor, eu não tenho... Deixa Deus te usar. Eu falei, pô, mas eu deixo. Mas não assim. Resumo. Avisado com 15 dias de antecedência. Pô, pelo menos um mês. Me prepara. Você me preparou pro top, pai. Me prepara para isso. E aí chegou a hora, eles falaram, chamaram no rádio, tá na hora de descer, desce. Eu falei, tá bom. Fui tenso, continuei carregado ali. Só que na hora que eu tô indo, um dos pastores, que eu falo que Deus também usa ele para falar comigo, né? O pastor Torinho, Deus abençoe a sua vida sempre. O pastor Torinho me olha e só aponta e me chama. E eu já cheguei, pastor, e ali era Deus falando, tá, você sabe o que você tem que fazer. Filho, você sabe o que tem que ser feito. E aquela tensão foi sumindo. Sim. E aí, você, tal família, vai lá. A mesma coisa.
eu não sei o que eu falei. Eu só lembro o tema que eu usei. Foi sobre lealdade. Mas eu não me recordo de uma palavra. Eu sei que nós tivemos ali 6 que se renderam a Jesus naquele momento, 2 que voltaram para Jesus. E aí foi mais um problema ainda, porque aí eu não sabia mesmo o que fazer. Eu falei, bom, e agora? Aí tava o pastor Wallace passando, ele veio e tal. Eu falei, pastor, continua orando. Eu já orei. Continua, eu já continuei. Aí ele, aí toda o conhecimento pastoral e tal. E o que você tira dali? Cara, não adianta, se ele falou, cara, deixa ele agir. Deixa ele usar. E outra, se você... Ele conhece teu coração, ele conhece o teu, ele conhece o meu. Se ele te desse essa missão 1 mês antes, pode ficar tranquilo, você não estaria no stop. Tá? Ele conhece, cara. Isso é verdade. Tá? Ia aparecer uma viagem, ia aparecer um convite, tu ia dizer que ia gravar podcast, que o fulano só abriu a agenda tal data. Exatamente. Fica tranquilo. Entendeu? Então ele falou assim: eu vou dar. Exatamente, vou dar 15 minutos antes, porque ele não tem o que fazer. Ele tá lá, fardado, tá na frente do negócio. E eu vou falar, eu fiquei fugindo. Eles estavam querendo falar comigo desde de manhã, cara. E eu falei, meu, aí é aquela outra coisa. Você quer fugir por quê? Não adianta fugir, cara. Quando ele te quer. A gente falou aqui, e eu enfatizo, para Deus não existe meritocracia. Existe os escolhidos. Exato. Por mais que a gente não queira ser escolhido. Isso. Ele te escolheu, acabou, cara. Aceita. Não tem para onde correr. Pastorzão, a gente tá caminhando aí pro final. E, cara, hoje foi chuva de bênçãos. Normalmente eu faço uma pergunta, mas acho que hoje eu vou mudar. Hoje não cabe, não. Eu vou pedir para que você deixe uma mensagem para os homens sobre obediência. Que eu acho que a sua história, se a gente resumisse, mais uma vez eu falo, obediência. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão com a gente aqui sobre obediência. E eu acrescento, pastor, também lealdade. Eu acho que ser obediente, ser leal é muito paralelo ali. Eu acho que acrescento preciso deixar essa mensagem também sobre obediência e junto lealdade. Amém. Eu acho assim, eu tenho certeza, e é aquilo que eu sempre falo, né? A gente só tem autoridade para falar sobre a nossa vida, né? Sobre o que Cristo fez através da minha vida, né? E o que ele fez na minha vida. Então, essa palavra obediência, né? Até na própria palavra fala, né? A desobediência para Deus é pior que a morte, né? Então, Deus ele nos fez para a intimidade, né? E para que a gente siga a vontade dele, né? Se pegar toda o Antigo Testamento e também o Novo, fala sobre o povo que foi desobediente, e alguns foram fiel até o fim, né? E a obediência nossa, ela vai passar pelo fogo. Ela vai passar pelo fogo. Então nós homens temos que entender que a nossa jornada, tudo que a gente viveu sem Cristo, isso não tem valor algum. Às vezes a gente quer botar isso dentro da mochila, carregar isso e dizer, não, essa minha história, não. A tua história antes de Cristo não tem importância. Porque se você der importância, é que nem você está dirigindo, olhando o para-brisa e o retrovisor. O retrovisor é teu passado, o para-brisa é teu futuro. Você tem que olhar de vez em quando para o passado para entender de onde você veio. E para você ser obediente, você não tem que estar olhando para frente, porque senão você pode causar algum acidente. Então olhe para o que Deus tem para você para frente. Não murmure, que essa é uma palavra muito forte para o homem, porque a todo tempo, nas mudanças de geografia, de estações, a gente vai murmurando. Mas assim era melhor. Aquele povo no deserto. Mas lá era... Então a gente não murmure, a gente entenda que nós estamos sendo forjados. E quando a gente for obediente, a gente vai ser forjado, a gente vai passar pelo fogo. É assim como a gente vê o vaso. O vaso, para ser construído, ele tem que ser levado ao fogo, ele tem que ser amassado. Então, a gente ser amassado, a gente vai passar por a nossa vida toda, a gente vai ser amassado, a gente vai ser levado ao fogo para ser reconstruído. Nós vamos ter marcas. Essas marcas é para lembrar, porque o vaso, a palavra sincera vem do sem cera.
E o sem cera é exatamente nesse contexto dos vasos. Os vasos com marcas valiam mais. Nós temos as nossas marcas, temos muito mais valor. Então, que a gente entenda que a lealdade a Cristo é a obediência à palavra. Não é a obediência ao que nós vamos conquistar, ao que a gente vai se conectar, com quem a gente vai se conectar, e sim a palavra. Porque a palavra ela é clara, a palavra te dá a leveza, né? Aquela paz que excede todo o entendimento. Às vezes os homens perguntam para mim, mas pastor, eu não consigo ouvir. Esse negócio que você fala, ouvir a Deus, eu não consigo ouvir. Ouvir é simplesmente você entender que tá com medo, não tá entendendo que passo tem que dar, mas você dá o passo porque ele vai estar colocando o chão. Isso é a paz, isso é ouvir a Deus, é a obediência, a lealdade na palavra e simplesmente o posicionamento. Quando tu te posiciona como homem, deixando Deus conduzir, ele vai abrir, ele vai trazer ideias, ele vai trazer visões, ele vai, como diz a palavra em Provérbios, ele vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É isso que nós temos que acreditar. Ele veio, ele é o único caminho, a verdade e a vida. A gente vai tentar nos encher de várias coisas no mundo. Só tem uma coisa que vai nos completar. É a presença do Espírito Santo. É isso, meus irmãos. Amém. Pô, hoje foi um episódio mais do que especial. Como de costume, a gente sempre deixa aqui uma recomendação. A gente vai estar deixando aqui na parte de baixo todos os contatos do pastor Dariano, mas eu quero já aproveitar, a gente já mostrou uma vez, né? Aqui, para quem... livro, best-seller, pastor. Então, se alguém... Como é que eu compro? Como é que eu faço? Vai ter o contato dele para vocês. Está na Amazon também, né, pastor? Está na Amazon o Kindle. O físico ainda não está, mas eu digo como fazer. Entre em contato com ele, que ele vai dar toda a direção para vocês. E que a gente jamais esqueça desse livro aqui. Esse é o livro da vida. Esse é o manual da vida. Quando a gente fala em obediência, em temor, esteja embaixo do que está escrito aqui. Você não erra. Aqui não tem como errar. Foi um episódio daqueles, né, meu irmão? Meu Deus, quase não falamos, né? Não, mas a gente não precisa falar. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Se fez sentido para você, curtam, comentem e compartilhem. Até a próxima, Deus abençoe a todos. Eu vou deixar aqui também o link o QR Code do Homens Forjados e das Mulheres Forjadas, das meninas também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.